Exercício físico durante a gestação. Uma relação que ainda existe muita insegurança e mitos correlacionados. Por exemplo, gestante não pode treinar agachamento porque vai induzir o abortamento. Gestante precisa esperar o primeiro trimestre acabar para começar a iniciar o exercício físico. Gestante precisa limitar a sua frequência cardíaca durante a execução do esforço. E se você tem alguma dessas dúvidas e tem interesse em aprender, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que de terça a sexta-feira tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas escolhidos muitas vezes por vocês. Na verdade, acho que quase 80% aqui dos temas são de comentários dos seguidores que colocam aqui. E esse tema de exercício na gravidez veio correlacionado com: Danilo, fala sobre o processo de diástase no pós-parto. Danilo, fala sobre o exercício na gravidez. Se gestante pode treinar, deve treinar, quais os tipos que você precisa fazer e evitar. Então vamos nessa, vamos aprender algumas coisas aqui. O primeiro ponto que eu quero reforçar aqui para vocês é que o conteúdo desse vídeo não é baseado em opinião pessoal, mas sim em evidência científica. E eu vou colocar esse artigo aqui, que é uma revisão sistemática, tudo que foi produzido entre o ano de 2008 e 2018, que correlacionou isso aqui, ó, exercício e gravidez. Então, tudo que foi produzido, publicado nesse intervalo, tá aqui nesse contexto, tá certo? E aí eu vou deixar o link para quem tiver curiosidade na descrição do vídeo. Então vamos nessa. Essa revisão, ela classificou basicamente em 4 pontos. Aquilo que tem forte evidência, aquilo que tem moderada evidência, aquilo que tem fraca evidência e aquilo que não é recomendado correlacionado, né, a exercício e gravidez. Então, quando você tem uma gestação, o que é que foi achado de forte evidência? Inquestionável que é um auxilia o outro. Exercício durante a gestação promove um melhor controle no ganho de peso, tanto gestacional quanto no período de pós-parto, que eles classificaram no período até 1 ano pós a gestação. Se você é mulher, gestante, que já teve um filho, sabe o impacto que há o ganho de peso. Inclusive, a gestação, por vezes, é o gatilho para que você desenvolva a doença chamada obesidade. Segundo fator com forte evidência em relação a exercício físico e gestação: reduz a chance de você desenvolver um diabetes mellitus gestacional. Durante a gestação, você tem um meio de resistência à insulina. Existem diversos hormônios que vão começar a ter o pico, que vão atrapalhar a ação da insulina. E aí, a gestante, ela pode desenvolver o processo de diabetes gestacional e mesmo depois da gestação, continuar com a doença. Então, se você tem uma forma de reduzir essa chance de adoecimento, não só durante a gestação, mas no quadro pós-gestacional, por que você não vai fazer exercício? E o terceiro ponto, que a gente tem que avaliar não só o processo físico, mas também o processo mental. Forte evidência, tá? Exercício reduz a chance de depressão pós-parto, que é um quadro que a gente precisa abordar dentre as mulheres. Por quê? Porque filho consome energia, filho demanda dedicação e você precisa estar mais próximo do seu 100% possível para conseguir entregar aquela atenção que ele demanda, que ele necessita. E a prática de exercício físico é um grande fator, é um grande pilar de sustentação para que você consiga atingir esses resultados. E de onde vem todo esse processo de que você não pode fazer agachamento, que você tem que limitar a execução do exercício no primeiro trimestre de gravidez, que você precisa limitar a sua frequência cardíaca? De desconhecimento. Isso surgiu de um estudo publicado em 1985 que sugeriu a limitação de frequência cardíaca das gestantes a 140 batimentos por minuto, além do fato da limitação no tempo em exercícios de alta intensidade, até 15 minutos de exercícios de alta intensidade, porque isso
poderia gerar um aumento na temperatura, porque isso poderia gerar um aumento no processo de acidez, né, do sangue, e isso ter efeito negativo para o feto, para o bebê. Só que, conforme a gente vai progredindo, a gente vai evoluindo, mais estudos vão sendo publicados, estudos com ambientes controlados, em que você faz intervenção e compara com grupos que não tiveram essa intervenção e avalia que a limitação na frequência cardíaca, ela não é exatamente um teto igual para todas. Você precisa avaliar 2 pontos. Qual a faixa etária? Se a paciente tem menos ou mais de 35 anos. E o segundo ponto, que é o mais importante de todos, o nível de treinamento prévio. Então, se a gente está falando de uma paciente atleta de alto rendimento, de alta performance, você chegar a 140 é muito pouco para você estar limitando. Ao contrário, quando você tem uma paciente previamente sedentária, destreinada, esse 140 já pode ser um teto muito alto. Então, são esses 2 fatores, basicamente, que você vai avaliar dessa frequência cardíaca. Qual a faixa etária dessa paciente e qual o seu nível de treinamento prévio. E a faixa de intensidade. Como é que a gente propõe a execução de um exercício? Existem 2 indicadores. Primeiro, a escala de esforço de Borg, que de uma maneira mais simplificada você pode pontuar de 0 a 10. 0 é o exercício de mais baixa intensidade, por exemplo, eu estou aqui me mexendo, me movimentando, eu teria uma escala de 0. 10 seria o mais extremo que eu possa imaginar meu corpo executando. Então, se você propõe para essa gestante um exercício, uma intensidade média de 5 a 6, estaria mais do que bem recomendado. E o tempo de execução? A gestante, antes de ter uma gestação, ela é um ser humano e, como todo e qualquer ser humano, se encaixa naquelas recomendações da OMS de 150 a 300 minutos de uma atividade aeróbica moderada por semana, intercalado com 2 sessões de exercício de força, exercícios de resistência. Uma segunda forma da gente avaliar a intensidade desse exercício é através do teste da fala. A gente tem 3 zonas basicamente de exercício, tá certo? De uma maneira bem simplificada, tá, gente? Você tem um exercício de baixa, de moderada e de alta intensidade. Quando você está executando o exercício de baixa intensidade, você é capaz de falar, além disso, você é capaz de cantar. Quando você entra em uma zona de moderada intensidade, você não consegue mais cantar, mas você consegue proferir as suas palavras, completar frases inteiras. Quando você entra em um exercício de mais alta intensidade, as palavras elas já começam a ficar entrecortadas ou você tem uma incapacidade de falar, né? Para quem já entrou em um exercício de mais alta intensidade e alguém chamou para conversar, você sempre fala, peraí, já eu falo. Então é isso que você consegue avaliar a intensidade desse exercício e de uma maneira muito segura, simples e objetiva. Exercícios de moderada intensidade são mais que bem-vindos no processo para a gestação. E vamos lá, não só para a gestante, como eu falei inicialmente, nesse controle do ganho de peso, diabetes gestacional, nesse depressão pós-parto, mas também para o feto. Existem recomendações também de benefícios para o feto. E nessa sequência aqui de publicações, eles avaliaram entre moderada e fracas evidências. Danilo, então significa que não tem benefício ou que esse benefício é baixo, é pouco? Não, significa que a gente precisa de um N maior. A gente precisa de mais gestantes fisicamente ativas para que você aumente a robustez dessas indicações. Um dos pontos de evidência científica é o seguinte: se eu faço um estudo com 50 gestantes, faço uma avaliação muito bem controlada de variáveis, de vieses que podem ser fatores de confusão, e eu vejo uma resposta, eu encontro uma conclusão positiva, um dos pontos que eu preciso ter é que esse meu estudo seja refeito de uma maneira parecida, igual, bem semelhante, e que essa outra pessoa que faça essa investigação encontre uma resposta semelhante à minha. E aí, se eu tenho 10 estudos, 100 estudos, 1000 estudos achando a mesma resposta, tendencialmente esse impacto, essa robustez de fraca, moderada evidência, ela sobe
e vai para forte evidência. Então vamos lá, o que é que tem de associados entre moderada e fraca evidência de benefícios para o feto? Você tem uma maior chance desse feto nascer a termo, ou seja, nascer na data. Você tem uma maior chance desse feto nascer com um peso adequado para a idade gestacional. Você tem uma maior chance de evoluir para um parto vaginal. Então todas essas pecinhas encaixadas aqui do quebra-cabeça exercem efeitos positivos não só para a mãe, mas também para o feto. Mas a prática de exercício tem as suas indicações, só que também de fato tem as suas contraindicações. E essas contraindicações, elas são baseadas em duas categorias, em contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Basicamente, as contraindicações absolutas, elas vão vir de uma doença prévia ou aguda que esteja descompensada, ou seja, um processo de um sangramento, uma anemia que esteja com sintomas, uma insuficiência cardíaca, uma doença pulmonar que esteja em um processo descompensado, você teria essa contraindicação, porque primeiro você precisa estabilizar clinicamente para depois colocar em um estresse metabólico, que é a prática do exercício. Então você que está em acompanhamento, você está gestante ou você acompanha alguma gestante e o obstetra avaliou sem contraindicação, está liberada, está apta à prática do exercício. Quais modalidades que você deve, de fato, evitar nesse momento ou ao menos adaptar? Então, esportes de luta, esportes que envolvam contato físico direto, segura a mão. Não é a hora. Por exemplo, o futebol, esportes que envolvam contato físico direto, com quedas, derrubadas, tipo judô, jiu-jitsu, o muay thai, não é que você vai contraindicar absolutamente, vai ser uma contraindicação relativa. Precisa adaptar esse volume, esse treino, essa intensidade, para que você evite, de fato, os traumas no local. Exercícios que envolvam bases instáveis. Então, assim, exercícios de propriocepção, de equilíbrio, né? Modalidades como o slackline, não é a hora de você aprender agora, tá certo? Você poderia ter feito isso antes, ou então espera esses 9 meses de gestação e aí você faz depois, tá certo? Terceiro ponto, de alerta, de observação. Falei sobre os esportes de luta, contato, exercícios de base instável e exercícios em isometria, uma coisa muito interessante. Isometria e exercícios em execução em posição supina, tá certo? Por quê? Existe uma teoria, né, que o aumento do volume uterino nessas posições em isometria, você teria uma obstrução do útero em relação a uma veia que a gente tem, que é a veia cava inferior, que isso teria uma redução no fluxo. Esse fluxo da veia cava diminuiria esse retorno para o coração e esse menor sangue para o coração teria um impacto negativo ali na oferta de sangue da artéria uterina, que é aquilo que nutre o bebê. Então, durante esse espaço curto de tempo, você teria a possibilidade de efeitos negativos durante a prática do exercício para o seu feto. Só que esse mito também já foi quebrado. Novamente, mais estudos, mais gestantes, mais avaliações associaram que o ponto mais importante dessas posições e da execução não é simplesmente a posição, mas sim se a gestante ela desenvolve sintomas ou não de hipotensão durante esses exercícios, durante esses movimentos. Então, se você é um profissional da educação física, se você é um médico que está acompanhando uma gestante, e ela descreve sintomas em movimentos, em execuções específicas, o que é que você deve fazer? Retira aquilo do plano, ajusta, adapta, mas nunca contraindicar, porque o exercício é um remédio. E essa medicação tem, novamente, efeitos positivos, tanto para a parte da gestante, quanto para a parte do feto. E se você limita a execução desse exercício, você está limitando esses benefícios. E se você chegou até aqui agora no vídeo, não esquece, deixa seu like, tem dúvidas, comentários, joga aqui, vamos ter um bate-papo. Eu vou deixar o link aqui dessa revisão muito interessante, tá certo? Muito interessante sobre exercício e gestação. Obviamente eu não consegui contemplar em um único vídeo todos os pontos, todas as dúvidas, mas aqui tá muito interessante, tá certo? Para quem tiver maior curiosidade, acessa, estuda, vocês vão aprender, evoluir. Não esquece de fazer a inscrição no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.